Neste momento, meus queridos e estimados irmãos, daremos início em nossa santa reunião desta noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, dando a todos os irmãos boas-vindas para a nossa santa reunião desta noite. Também estendo a minha saudação aos nossos irmãos internautas. Amados, é um momento muito bom, muito especial, de muita alegria e contentamento para todos nós. Estarmos reunidos no templo, na casa de Deus, para louvar, para glorificar, exaltar o nosso Pai Criador, Sua Santíssima Trindade, seus santos poderosos, agradecer e também receber, irmãos, a virtude, as bênçãos, a força, a coragem, o entendimento, para que possamos assim seguir os nossos dias seguros com a proteção divina. Então eu desejo que os irmãos aproveitem muito esse momento, porque com bastante reverência, porque aqui nós estamos, irmãos, na presença de santos, de anjos, e é muito especial que nós fizemos o nosso melhor para, com o nosso respeito, a nossa dedicação, em aproveitarmos bem esse momento. Convido, por gentileza, os irmãos que puderem para ficar em pé. Vamos, em reverência, em sentido de oração, vamos orar, suplicando a bênção para a nossa santa reunião. Santíssimo e onipotente Deus, glorioso Pai Celestial, aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, felizes para Te louvar, Te glorificar, Teu santíssimo nome, Pai. Bem como a Sua Santíssima Trindade, a nossa Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador e o nosso profeta Santo Irmão Aldo. Elevamos a nossa sincera gratidão por todas as bênçãos e oportunidades que tem nos concedido. Pois que aqui estamos, ó Pai, muito felizes de o Senhor ter concedido a oportunidade de novamente retornarmos à sua casa, ao seu tabernáculo, onde que o Senhor contempla cada um de nós, dedicado na vida espiritual, em alimentarmos e receber as suas virtudes poderosas do seu divino Espírito Santo, alimentarmos na fé, no ânimo, na coragem, e assim a cada dia manter-se com muito amor, com muita dedicação, mais próximo do Senhor, Pai, sendo sempre temente ao Senhor e aos seus santos poderosos. Neste momento, peço, Pai, estenda a sua mão poderosa sobre esse templo, consagra a nossa santa reunião, envie os seus santos, seus anjos para estar conosco, para distribuir de suas bênçãos a todo o seu povo aqui presente, também os internautas que estão nos acompanhando em seus lares através desta transmissão. Santa e querida Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, peço nesse momento que a Senhora, o Senhor, tome conta do nosso trabalho, da nossa reunião. Aqui está seus obreiros, pastores, diaconisas, coristas, músicos e regente, para assim realizar o seu ministério com muito amor e carinho, colaborar na realização de nossa santa reunião. Mas precisamos e necessitamos, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, da sua inspiração, da sua direção, para que assim possamos trabalhar juntos com uma unidade perfeita de espírito, conforme a Senhora e o Senhor espera de cada um de nós. Temos a certeza, ó Vó, Santo Irmão Aldo, irá usá-la como for preciso, e assim a nossa reunião será realizada. Abençoa a todos que estão presentes, abençoa aqueles que não puderam vir por um motivo justo, desde os mais idosos até as criancinhas. Eu já lembro e entrego nas tuas mãos, suplicando que a Senhora Santa Vó Rosa e o Senhor Santo Irmão Aldo possa tomar conta de cada um, e assim conforme suas necessidades,
ser alimentado e fortalecido pela sua graça, sua proteção e a sua bênção. Assim entrego em tuas santas mãos e declaro a nossa santa reunião iniciada. Amém. Cantamos o corim de número 1, Igreja Forte. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por gentileza. Muito obrigado, irmãos. Assim, a nossa reunião está iniciada e consagrada. Agora iremos, irmãos, cantar alguns corins de nossa cidade. Eu convido a toda a igreja para cantarmos juntos. Iniciar pelo número 32, Avante Apostólico. Número 56, a santidade de Deus. Número 108, cremos em Maria Santíssima. Cremos em Maria.
107. Crer em Deus.
Amém. Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelas suas apresentações. Desejo sempre que o Santo Irmão Alda, Santa Avó, abençoe grandemente o ministério de cada um dos meus irmãos e irmãs. Queridos e estimados irmãos, nesta oportunidade nós passamos para a parte da mensagem, da palavra que o nosso Pai, nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, que a Santa Avó Rosa, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, com muito carinho, disponibiliza a todos nós, a fim de meditarmos, irmãos, profundamente, e assim abrir o nosso coração para acatar os ensinos, as orientações, para termos uma vida feliz. Esta é a essência, irmãos, da mensagem que nós recebemos em nossas reuniões. Em nome desses santos de Deus, eu faço, irmãos, a minha parte como um mensageiro, transmitindo essas palavras ao coração de todos nós, porque aqui eu falo, também eu ouço. E assim serve, irmãos, para o nosso conhecimento e aprendizado. O título da mensagem nos traz a doutrina e disciplina da Igreja Apostólica. Prezados e estimados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa Igreja e têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Primaz muito zelou neste alicerce e nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns dos seus ensinos preciosos. A disciplina da Igreja em nada modificou, porque nos foi concedida pela Santa Avó Rosa em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão desviando do caminho e praticando a desobediência. A Igreja e suas orientações sobre a maneira de viver, de se portar, deve ser observada, respeitada e obedecida pelos fiéis apostólicos, tanto na Igreja como em seu lar e na sociedade em que vivem. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, degotadas, o uso de pinturas e maquiagens não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perde a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar seus trajes moderados, cabelos e cortes normais, costeletas e barba totalmente aparados. Não usem shorts, calças justas e agarradas ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. Cuidado com lugares áridos. Nunca foi permitido participar de shows, danças, cinemas, teatros e clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a estes lugares com trajes totalmente fora da disciplina. Fazem uso de bebidas alcoólicas, entre outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, rios e piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da Igreja, em qualquer lugar, promovendo respeito, honra e pudor. O namoro e noivado são fases importantes da juventude e do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e da família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeitosos e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. A fidelidade de um casal
apostólico deve trazer honra ao lar e à família, cuidado com o desvio de conduta e atitude que compromete o relacionamento e rompem matrimônios, deixando filhos desamparados e sem o amor de um pai e uma mãe ao seu lado, para lhe dar educação e segurança. Muito cuidado com o que vê na internet. Precisam ser sábios e colaborar a doutrina e disciplina. Dizendo melhor, precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática, para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana. E, principalmente, os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição de suas vidas, seus costumes, pertences e documentos, pois podem se tornar público a pessoas oportunistas e maldosas, que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Cuidado com fofocas, mentiras, conversas que não edificam. Tudo isto te leva ao descrédito e ainda é pecado. A propagação de uma inverdade ou até mesmo uma verdade sem autorização pode te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Também no trabalho da igreja e do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Seja consagrado e obediente como filho de Deus em um tabernáculo santo, para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos, que têm a permissão do Pai Celestial para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma, e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a nossa fé. Procurem desligar o celular para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e de outras pessoas. Cuidado com as brigas, os escândalos, eles tiram o brilho de sua alma, a essência de um filho de Deus, e ainda colocam um descrédito sua fé. Prejudicam a imagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Mais uma vez, afirmamos que a nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina para todos os irmãos, sendo um exemplo aos mais novos na fé e principalmente para esta humanidade tão carente de paz e amor. Vamos conservar em nossa alma este tesouro que Jesus nos concedeu. A liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muito, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação da alma. Recomendamos que aceitem e guardem estes conselhos em seus corações e sejam muito fiéis à sua fé, sendo apostólicos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus Criador o mérito de ser um filho amado e ter a sua proteção e amparo e a bem-aventurança de um dia poder viver na eternidade. Que maravilha, irmãos, nós termos a oportunidade de conhecer, através dessas mensagens, desses ensinos, desses santos que Deus formou e nos concedeu
irmãos, para que tornássemos sábios e para viver conforme as suas santas vontades. Então, meus amados irmãos, a doutrina e a disciplina de nossa igreja são pontos fundamentais para o nosso bom viver, para o bom viver do Filho de Deus, para todo aquele que quer ser abençoado e para aquele que quer realmente herdar a salvação do seu espírito, né? Porque não é de qualquer forma. A doutrina, irmãos, são ensinamentos. A doutrina que nós temos, irmãos, em nossa igreja, é através de mensagens que nos transmite a sabedoria que nós viemos buscar. Quando nós viemos ao templo, nós viemos destinado com o propósito de aprender mais. Então, a doutrina prega, as mensagens são claras, são objetivas. Então, não existe possibilidade, irmãos, para que nós poder dizer assim que não sabia, né? Porque é muito claro, muito objetivo os ensinos que Jesus concedeu através da Santa Voz do Santo Irmão Aldo para o nosso bom viver. E a disciplina, irmãos, são comportamentos. É onde que nos ensina a se comportar realmente como verdadeiros filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, não é difícil ser apostólico. Não é difícil obedecer. Basta abrir o coração. Basta aceitar. Basta fazer com que possa compreender. Porque todo aquele, irmãos, que abre o seu coração para Deus, para Jesus, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, para Maria Santíssima, né? Ele aprende. Ele aprende porque ele se humilha, né? E ele vê o lado necessário e preciso que tem para se tornar melhor. E é quando cada palavra dada, ensinada, irmãos, são ungidas por Deus, pelos seus santos, para que a pessoa que dá valor para esses ensinos compreenda e faça bom uso. Agora, para aquele que contraria, para aquele que não está nem aí, para aquele que duvida, para aquele que não acredita, que acha que não é real, que não precisa, irmãos, infelizmente ele nunca vai entender, porque ele não está interessado em aprender realmente. E não adianta, irmãos, a realidade é esta. Não adianta ninguém se iludir de dizer que é e não ser, porque de Deus, irmãos, nada se esconde. Dos seus santos que Ele formou, nada se esconde. Então, nada resolve nós vivermos de aparência e nos acharmos que não precisa seguir as regras doutrinárias e disciplinares que a nossa igreja prega. Então, nós precisamos entender, irmãos, que para nós herdarmos a salvação de nossa alma, de nós sermos beneficiados das bênçãos, dos milagres, da proteção, né? Sermos atendidos em nossas orações, nós precisamos, irmãos, estar inteiramente vivendo conforme a vontade de Deus. O Senhor, a Senhora, você jovem, você criança, que faz parte desta jornada, desta igreja, agradeça. Agradeça porque a oportunidade foi dada. Meu irmão, minha irmã, foste escolhido para estar aqui. Né? Vemos, irmãos, o quanto nós devemos ser agradecidos de estar nesse santo caminho. Não estou dizendo, irmãos, e a mensagem é para todos, não estou acusando a ninguém, nem é o meu dever, mas o meu dever é transmitir a mensagem com clareza, para que todos possam abrir o seu coração e parar para refletir. Eu estou aqui, eu quero ser apostólico, eu quero ser beneficiado pelas bênçãos de Deus, de Jesus, da presença da Santa Avó, do Irmão Aldo em minha vida. Eu preciso viver tudo o que eu sou ensinado. Porque veja uma palavra importantíssima, irmãos, que Jesus disse aos seus discípulos: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus deixou muito bem claro. Irmãos, ele falou naquela época para os seus discípulos. Hoje, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós. Somos nós apostólicos, irmãos, que fomos contemplados em pertencer a esta igreja que ele prometeu que iria restaurar, né? Que iria conceder o outro consolador de sua promessa, que iria conceder o pastor para, assim, dirigir o rebanho. E aí, meus irmãos, ele deixa muito bem claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que palavras importantíssimas. Jesus, ele deixou bem claro que todos que vinham a ele dá a oportunidade de aliviar o sofrimento, de ser abençoado. Mas ele recomenda: mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que é aprendei de mim, irmãos? É a doutrina e a disciplina, é o evangelho dele, é o evangelho que nós temos em nossa igreja. Então aprenda com ele. É o que nós estamos ouvindo agora, ensinamentos dele, da Santa Avó do Santo Irmão Aldo. Porque ele concedeu o Espírito Consolador à sua semelhança, para completar os ensinamentos, a sua doutrina, a sua disciplina, a regra de um bom viver. Então, aprender de mim é aprender com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, porque a doutrina e a disciplina dessa igreja não foi a Santa Avó, quando estava no seu corpo, juntamente com o saudoso bispo, saudosa missionária, que implantaram nesta igreja, assim, para sua conta própria. Todos nós sabemos disso. Foi por orientação de Jesus. Eu quero que ensine a minha igreja, forme a minha igreja assim. E assim sempre foi e sempre será. Infelizmente, tem alguém que sempre tendes, né, forçar a mudança, né, achar que precisa mudar, que precisa acompanhar a modernidade, né, as coisas que o mundo, conforme o mundo vai caminhando, que a igreja também precisa. Irmãos, muita coisa nós precisamos sim acompanhar a modernidade, sim, para o nosso viver material. Mas as coisas de Deus nunca mudam. As vontades de Deus jamais mudam. E então, esses ensinamentos que nós temos, irmãos, é a purificação que nós temos em nossa igreja. Se nós abrir mão, irmãos, desses ensinos, o que será de nós? Onde nós vamos encontrar qualidade nesta igreja? Será que ainda nós vamos continuar a ser abençoado, dirigido pelos céus? Tenho certeza que jamais, irmãos, jamais, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nem seguindo o Evangelho de Cristo, né? E ele completa dizendo, nosso Divino Mestre: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Para que humildade mais grande que Jesus? O profeta dos profetas, ele ensinou tudo para nós, né? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então não existe, irmãos, uma vida pesada, uma vida que não exista uma solução, um problema que não exista uma solução, né? Não há nada, irmãos, que nós não vença, desde que nós estejamos merecendo, estejamos com Ele, nosso Mestre Jesus. Então, irmãos, como nós ouvimos nesta mensagem, todas as cláusulas claras e objetivas que nós já sabemos e que sempre vamos ouvir, eu creio que os irmãos, nenhum dos irmãos que está presente, os internautas, estão pensando assim: devia ser mudado. Mas eu quero ouvir, porque cada vez que eu ouço esta mensagem, estas recomendações, eu estou fortalecendo o meu espírito, fortalecendo a minha fé, fortalecendo o meu ânimo de continuar firme, me fortalecendo para que eu possa, né, reforçar os pontos fracos que eu estou vivendo, que está acontecendo comigo, lá na minha casa, lá na sociedade, lá no meu trabalho. Às vezes eu tenho vergonha de ser apostólico, de eu estar dentro da disciplina. Como nós vamos, irmãos, fazer a diferença se nós não mantermos esses requisitos? É isso que nos transmite diferença, que faz-nos diferente. Porque, ao contrário disso, nós vamos apenas ser mais um no meio dessas pessoas que vivem neste mundo, sem direção, né? E nós sabemos que muitas pessoas vivem no pecado, nas ilusões,
porque nasceram, cresceram, não tiveram a oportunidade de aprender que lá a maneira que vive, a maneira que agem, de que se portam, não é correta. Muitas e muitas pessoas, eu acredito, que se soubessem, com o seu coração humilde, que a vida que seguem não é certa, que da maneira que vivem não é certa, eles procurariam o caminho da verdade. Mas, por isso que nós estamos aqui, mantendo firme esta igreja, para que seja dada a oportunidade para o humilde, para o manso, para aquele que quer transformar a sua vida, que possa aprender com Jesus, com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, e nós como um instrumento, usado por esses santos como exemplares. Esta é a realidade. Então, meus irmãos, vale a pena nós lutarmos para mantermos esta perfeição, em todos os sentidos. Quando se fala disciplina, irmãos, há várias formas de nós entendermos, porque não é somente nós cuidar o nosso lado apresentável de nossas roupas, a nossa pessoa física por fora, mas também nós precisamos nos disciplinar no nosso sentimento, é a nossa alma. Porque eu posso me apresentar num perfil de um verdadeiro apostólico, mas às vezes o meu coração está totalmente diferente. Então eu preciso também fazer uma autoanálise da minha vida sobre isso, irmãos. Então acredito, amados, que todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui porque valorizamos esta igreja, valorizamos este caminho, e nós queremos, porque é aqui que nós buscamos, é aqui que nós encontramos, é aqui que nós saciamos a nossa sede, e é aqui que nós vamos, irmãos, fortalecer para que no final desta reunião nós possa sair daquela porta para fora agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, por me dar mais uma vez uma palavra de bom ânimo, de fortaleza, para que eu possa seguir em frente, para que eu possa ser feliz, para que eu possa ser abençoado. Então guarde, irmãos, conforme essa mensagem, no seu coração essas palavras, nunca esqueçam que é a palavra de Deus, de Jesus, que é a palavra do Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo, para o meu, para o seu, para o nosso bom viver e mantermos felizes nesta terra. Eu passo a ler a segunda mensagem, que ela fala sobre a importância do batismo. E nós estamos aí nos aproximando, irmãos, de mais uma oportunidade, do sacramento do Santo Batismo. Os irmãos estão já se programando para fazer uma lotação. E eu digo aos irmãos, antes de iniciar a leitura dessa mensagem, que todos os irmãos, de todas as idades, jovens, que ainda não são batizados, que procurem se preparar e tomar a sua decisão, a decisão certa, a decisão correta, de tomar o santo batismo, de viver nesse santo caminho como uma prova de fé, mostrando as suas qualidades divinas, qualidades que Deus, o Pai, dá a todos nós para fazermos a diferença. A mensagem nos diz o seguinte: o batismo é um sacramento instituído por Jesus, nosso Senhor, para promover o arrependimento, a purificação e a santificação da alma, além de fazer parte do plano de Jesus, do plano de Deus para a salvação e redenção da criatura humana. O batismo é um passo importante que a pessoa dá em sua vida, ao decidir se entregar às mãos de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, prometendo inteira obediência à doutrina e disciplina que eles nos legaram como um precioso tesouro de fé. É um ato de grande responsabilidade, inclusive porque a pessoa se batiza em nossa igreja, faz um voto no ato do batismo, prometendo deixar de todos os pecados e maus costumes e ser fiel a Jesus e à sua igreja. O batismo é o início de uma nova vida, que se constituindo no renascimento do espírito da criatura que se entrega a Jesus e ao Consolador, para viver em santificação, vigilância e obediência a Deus o Pai e aos seus santos,
Convidamos a todos que ainda não são batizados e que estão crendo nos ensinos doutrinários de nossa igreja, vivendo de acordo com a disciplina e a maneira de proceder que ensinamos, para cumprir este sacramento de Deus o Pai, vindo se batizar. O próximo batismo está agendado para o dia 31 de agosto e será realizado em nossa sede em uma semana festiva, inclusive comemorando o aniversário do Santo Irmão Aldo. Os que desejarem podem já irem preenchendo a ficha de batismo e procurando o responsável de viagem de sua congregação para tratar do assunto de viagem. Então, aqui nós vemos, irmãos, esta pequena mensagem que a direção de nossa igreja enviou para nós. E eu complemento, irmãos, com palavras muito importantes sobre o batismo, porque, como nós sabemos, o batismo por imersão nas águas é um sacramento instituído por Deus para que seus filhos cumpram a sua justiça e confirme a sua fé e testifiquem haver deixado do mundo e do pecado e passar a viver somente para Deus, né? Em obediência também a Jesus, Maria Santíssima, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Irmãos, Jesus foi batizado no Rio Jordão, não porque ele tinha pecado. E o batismo de Jesus não foi por arrependimento, porque Jesus era santíssimo, sempre foi santíssimo. O Filho unigênito, primogênito do Pai. Ele veio a esta terra cumprir uma missão, exercer um ministério, e parte desse ministério, irmãos, ele não exerceu com palavras, mas sim com exemplo. E quando ele passou, irmãos, por este sacramento do batismo no Rio Jordão, por São João Batista, não foi porque ele tinha pecado, porque ele tinha que se arrepender de algo, porque ele deveria de passar por isso, para que ficasse instituído na sua doutrina, né, o sacramento do batismo, como um exemplo, né? Então vemos, irmãos, que a importância de todo o apostólico, de todo o cristão que segue o Divino Mestre Jesus e que é verdadeiramente convertido nesta fé, então sela, através desse batismo, fazendo um voto, prometendo morrer para o mundo e vivendo somente para Deus, para Jesus, para Santa Avó, para Maria Santíssima, para o Santo Irmão Aldo. Então este é um voto, irmãos. Prometer morrer para o mundo, irmãos, é não existir para nada disso que o mundo oferece. Nada, irmãos. Tudo que o mundo oferece, que o inimigo oferece, então, para o convertido, para o verdadeiro Filho de Deus, para o verdadeiro apostólico, aquilo é inútil. Então, ele não deve jamais dar lado para as coisas do mundo, porque ele prometeu morrer para o mundo e viver somente para Deus. Então, aí vemos a importância, porque eu devo me batizar. Mas antes disso, eu preciso fazer uma profunda meditação, porque, irmãos, é um sacramento muito sério e de muita responsabilidade espiritual. Então, todos os pais, as mães que têm os seus filhos de menores, os jovens, né, precisam explicar muito, precisam, deixar abertamente a sua vontade única. Não é o certo, irmãos, às vezes até mesmo obrigar. Não, mas você tem que se batizar, porque você é um corista, porque você nasceu na igreja, porque você tem que se batizar. Incentivar, irmãos, motivar, sim, precisamos e devemos, mas não obrigar, porque também não é o certo. Eu falo isso porque já tenho ouvido de algum que foi batizar e disse assim: eu fui me batizar porque meu pai e minha mãe me obrigou. Né, irmãos? Então, é por isso que eu estou dando essa orientação para os meus irmãos, e que os jovens, os irmãos, abram seu coração para o seu entendimento, porque esse é um propósito único particular. É para a sua alma, é para o seu espírito, porque é um voto que está fazendo, irmãos, não na presença do conselho, dos pastores, do povo que está lá em volta do tanque batismal,
mas está fazendo um voto diante de Deus, do Espírito Santo, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus. Então ele vai virar as costas para o mundo, vai viver somente esse santo caminho, valorizar o sacrifício do Divino Mestre. Então passe, se torne um verdadeiro apostólico, prepare-se, mas saiba que dali para frente precisa ter uma vida muito consagrada, santificada, mantendo todos os princípios os quais diante desse voto que ali fez no momento do batismo. Então, meus irmãos, é uma oportunidade que está sendo dada para todos que ainda não são batizados, de todas as idades. Irmãos idosos, né? Abrindo uma ênfase aqui, irmãos, que também para aqueles que não podem, por um motivo, né, justificado, porque Deus sabe, a Santa Avó Irmão sabe, irmãos que têm problemas de saúde, que têm dificuldade de viajar, que têm dificuldade de permanecer também por uma semana hospedado em nossa sede. Então, isso, irmãos, os irmãos tenham certeza que a Santa Avó, que Santo Irmão Aldo, que Jesus, nosso Pai, nosso Deus, eles sabem muito bem o porquê que o Senhor, a Senhora, você não está, então, a participar desse sacramento do batismo. Mas todo o apostólico que é fiel, que realmente está convertido a viver nesse santo caminho, então faça a sua escolha, né? Tome a sua decisão e participe desse sacramento importantíssimo que é o batismo de nossa igreja. Tenha certeza absoluta que a sua vida será muito mais abençoada, né? Se há algo para ser perdoado, naquele momento, quando for imergido nas águas, todo o seu passado ficará sepultado, né? Deus não lembra mais se de coração haver uma sinceridade. Então, dali para frente, precisa cuidar bastante, né? E assim, de todas as formas, seguir esse grande exemplo que Jesus nos deixou, esse sacramento que Ele instituiu em nossa igreja, instituiu para os seus verdadeiros seguidores. Então, realmente, em nossa igreja, isso é real, porque o Santo Irmão Aldo mesmo, ele deixou muito bem claro que no momento da oração para ungir as águas, ele viu uma pomba branca, né, se aproximar do tanque batismal. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, irmãos, nada de nos ter dúvida, porque é um assunto muito importante, verídico que acontece em nossa igreja. Então, para que os irmãos que não são batizados, então, tomem a sua decisão, abra o seu coração e vai participar desse momento. E para nós que já somos batizados, é um momento também, irmãos, importante de renovarmos o nosso voto, de lembrarmos do nosso voto, de analisarmos a nossa vida, né, e sermos responsáveis. Porque até o momento do batismo, nós tivemos a oportunidade, irmãos, de sepultar nossos pecados, né? E dali para frente, precisamos ser humildes, para que um dia, irmãos, que nós deixarmos o nosso corpo, nossos feitos será, então, assim, passado por uma aprovação por nosso Deus, nosso Pai. Então, precisamos tomar bastante cuidado com a nossa vida e viver, irmãos, corretamente, procurar a cada dia sempre ir consertando as falhas, procurando obedecer direitinho para que todos possam ser felizes e abençoados. Então, eu deixo, irmãos, essa mensagem em vossos corações. Espero que os irmãos tenham entendido sobre os dois assuntos e que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, Jesus, possa ajudar o Senhor, a Senhora, vocês jovens, crianças, a usufruir dessas palavras preciosas que nós tivemos a oportunidade de ouvir para o nosso bom viver. Amém. Assim nós finalizamos a nossa santa reunião, irmãos. Eu agradeço a todos pela presença, né? Que todos fizeram o esforço para estar participando de nossa reunião, o trabalho dos obreiros, pastores, diaconisas, o trabalho do coral, a presença, a apresentação dos hinos, músico, regente, muito obrigado pela sua colaboração
e assim a nossa santa reunião aconteceu, tendo certeza, irmãos, que a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo estão muito felizes de ver a cada um de nós aqui com esta reverência, com este carinho, com esse respeito. Muito obrigado, irmãos, agradeço de coração. E assim eu deixo o convite para que os irmãos possam estar presentes na reunião de amanhã, com início às 18 horas. Convido, por gentileza, a todos que puderem para ficar em pé. Vamos, em sentido de oração, reverências, vamos orar, finalizando, então, assim, a nossa reunião, e todos podem retornar aos seus lares felizes, né, irmãos? Sim, oramos. Ó Santa e querida Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, Santo Irmão Aldo, neste momento agradecemos o Senhor, a Senhora, bem como o Senhor Jesus, a Maria Santíssima, agradecemos, ó Pai, o Senhor nosso Deus. Nesse momento tão especial, tão produtivo para nossas vidas, que nos concedeu a oportunidade de meditarmos em duas mensagens muito importantes, de nos ouvirmos hinos, que nos transmite paz, e junto nós louvamos e glorificamos aos senhores, às senhoras, que neste momento, que cada um dos seus filhos aqui presentes, os internautas, que com muita fé participaram desta reunião, assim receberam no seu coração, na sua alma, no seu espírito, tudo aquilo que vieram então aqui no seu tabernáculo, ó Pai, buscar. Peço que nesse momento, ó Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, atenda a cada um dos meus irmãos aqui presentes, os internautas, os irmãos que não puderam estar presentes em nossa santa reunião e também os ouvintes da Hora Milagrosa, que fazem as suas orações, dialogam com a Senhora, expõem as suas necessidades e assim, com fé e confiança, esperam que assim sejam atendidas na saúde, no trabalho, no matrimônio, na família, no seu lar, enfim, todos os pedidos, que se assim, conforme o seu merecimento, que seja feito a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, ou melhor, em favor de todos. Também nessa caixa de pedido e oração foi depositado nomes, e os mesmos eu entrego nas mãos da Senhora, do Senhor Santo Irmão Aldo, e que assim também possa analisar a cada pedido e diante da necessidade e conforme o merecimento de cada um, assim também a Senhora e o Senhor possa fazer o melhor em favor de todo o seu povo. Prezados e estimados irmãos e irmãs aqui presentes, internautas, recebam neste momento, na certeza que o nosso Pai, nosso Deus, Ele está lhes abençoando, também transmitindo a unção e as virtudes do seu Divino Espírito Santo. Recebam a bênção de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e a bênção, a proteção e a companhia do Santo Irmão Aldo. Tenham todos um bom retorno ao seu lar e uma ótima noite de descanso. E assim finalizamos a nossa santa reunião, louvando e glorificando ao nosso Pai, nosso Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, vão com Deus e até amanhã. Muito obrigado.